A paz do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, as palavras que está escrito aqui, ela é de afirmação. Então veja bem, para a pessoa escrever ou até mesmo falar, ela teve que ter vivido aquilo. Ela tem que ter certeza do que ela está falando. E Salomão, por duas vezes, não só por uma vez, ele escreveu Provérbios capítulo 14, versículo de número 12, e em Provérbios capítulo 16, versículo de número 25, ele fala bem assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. E Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 3, no versículo de número 7 e 8, ele não escreveu com as mesmas palavras, mas escreveu com outras palavras, mas no mesmo sentido. Porque vamos lá para você ver. Ele escreveu assim em Filipenses: mas o que para mim era ganho. Então veja bem, Paulo ele escreveu assim. Por muitas vezes a gente acha que o caminho que a gente vai seguir é um ganho para a gente, mas é um ganho de percas, é um ganho de mortes. E no versículo de número 8, Paulo ele vira e fala que é como Salomão falou que era tudo vaidade. Só que Paulo usou de palavras diferentes. Paulo ele falou que em determinado, conjecturando a palavra, em determinado sentido, vamos dizer assim, em momentos da vida dele, ele viu que aquilo ali era tudo uma perca. Ele achou que aquilo era um ganho para ele, mas no final foi perca. Então veja bem, vamos colocar essa palavra nos nossos dias de hoje. Vamos dizer assim, não só duas, mas três situações que aconteceu ontem. Eu vi que as pessoas estão cometendo, muitas das vezes, tomando decisões precipitadas, decisões do seu, vamos dizer assim, da vontade do seu coração, que acha que é um caminho que vai te trazer uma felicidade, mas no final só vai te trazer um sofrimento. Eu estou falando da área sentimental. Há pessoas que muitas das vezes acham que, vamos dizer assim, batalhar por um relacionamento, aquele relacionamento vai ser um relacionamento de Deus. Muitas vezes você vai falar bem assim: ah não, mas Deus que enviou essa pessoa para mim cuidar dela. Será que Deus enviou mesmo essa pessoa para você cuidar? Se você vai cuidar, você vai ser o quê? Um cuidadora ou um cuidador? E você? Quem vai cuidar de você? Lógico, Deus, mas os seus sentimentos. Se Deus enviou essa pessoa para você cuidar dela, automaticamente Deus vai cuidar dos seus sentimentos. E por que você está sofrendo? Porque no livro de Salmos, capítulo 18, versículo de número 30, veja bem aqui para você ver como que é interessante. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada e é um escudo para todos os que confiam nele. O caminho do Senhor é perfeito. É Deus que vai cuidar sim de você. Mas então por que você está sofrendo cuidando dessa pessoa? Será que esse relacionamento é de Deus mesmo? Ou é um relacionamento que você quer e você por muitas vezes não tem uma forma de sair fora? Você começa a inventar desculpas falando que foi Deus que enviou para você cuidar. Então veja bem, é como Salomão não só por uma vez escreveu, mas sim por duas vezes: há caminhos para o homem que parece ser perfeito, mas no final da morte. E não vamos ficar aqui presos só nesse contexto. Muitas das vezes pessoas acham que o caminho é perfeito para ele ir lá e subir na empresa, derrubando pessoas, machucando pessoas, até fazendo pessoas ser mandadas embora. Você acha que isso é um caminho aparentemente perfeito para você, mas no final, quem acaba sendo despedido é você. Porque Deus, meu irmão, Ele é justo e Ele é perfeito. E vamos aqui, 14 no versículo de número 1, fala bem assim: toda mulher saiba, edifica a sua casa. Não vamos ficar presos aqui só no contexto aqui do texto. Vamos tirar também a mulher e vamos colocar o homem. Aqui, todos, mulheres e homens sábios, edifica a sua casa, edifica o seu relacionamento, edifica a sua vida, edifica os seus filhos, edifica o lugar que você trabalha.
Hoje estamos precisando de pessoas que vai edificar, que vai somar junto com você para dar aquele número igual, para ter uma multiplicação. Há pessoas que querem só o que? Subtrair de você. É aquela continha de mais vezes e menos. Tem pessoas que só tem aquela continha de menos para você. Você dá a sua vida para aquela pessoa, mas aquela pessoa ela quer somar com você. Ela quer multiplicar com você. Ela só quer subtrair tudo que você tem. E automaticamente é como Salomão e Paulo escreveu. Há caminhos que parecem perfeitos, mas no final só vai te dar sofrimento, dor. E o diabo, ele usa disso tudo, porque em João, capítulo 10, versículo de número 10, ele fala que ele veio, não nessa sequência, para roubar, matar e destruir. Então veja bem, o diabo, ele usa de brechas para destruir as pessoas. E uma das brechas que o diabo está mais usando nessa geração, nesses dias de hoje, é a brecha, meu irmão, que você mesmo tem no seu coração. É uma brecha que por muitas das vezes o diabo, ele vai lançar na sua vida, como ele lançou na vida de quem? De Davi. Ele induziu a Davi ir lá e fazer um censo, contar aquelas pessoas, como a palavra mesmo fala. O diabo que foi lá e induziu a Davi. E muitas das vezes o diabo induz a você a investir em um relacionamento, a investir em uma coisa errada que aos seus olhos parece perfeito, mas no final da morte. Veja bem, como que o diabo entrou lá naquela serpente? Primeiro, a serpente, o sonho dela era falar. Segundo, a vontade de Eva era comer o fruto. Então, o que o diabo viu? Uma brecha, tanto na serpente, também como em quem? Em Eva. Para quê? Para entrar e acontecer uma destruição. O pecado não aconteceu por causa de Eva. O pecado entrou no Brasil, no mundo, né? Eu ia falar no Brasil, no mundo através de quem? De Adão. Não foi por causa de Eva. Mas o diabo, ele usa de lubrificação nos espaços que por muitas vezes a gente dá. E um dos espaços maior que o diabo está entrando são nas nossas vontades. O diabo, ele quer realizar as vontades suas e por muitas vezes vai falar aqui, ó, como Salomão falou. E o interessante também é que Salomão, no final da vida dele, ele parou, analisou, como Paulo também parou e analisou, e falou bem assim, que não passava de uma vaidade. E hoje o Espírito Santo convida você para estar parando agora, nesse momento que você está ouvindo o vídeo, você parar agora, analisar a sua vida. Analisar os caminhos que você está caminhando, os caminhos, as decisões que você está tomando. Será que esses caminhos, essas decisões que você está tomando é de Deus? Nós vemos que no Salmo 18, versículo de número 30, o caminho de Deus é perfeito. E todas aquelas pessoas que confiam em Deus, Deus vai fazer o quê? Ele vai edificar essa pessoa. E a palavra, ela é provada, você tem que provar a palavra. Entanto que no livro de Isaías, Deus chama a gente para o quê? Para uma audiência particular, para você fazer o quê? Lembrar a Deus da palavra. Então, meu irmão, pega essa palavra hoje, viva essa palavra. Há pessoas, meu irmão, que está tomando caminhos da sua própria vontade, depois que dá errado, você fala que foi permissão de Deus, que foi vontade de Deus. Nós vemos que o caminho de Deus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita. Salmo 18, versículo de número 30. Mas tudo, meu irmão, quando acontece, foi vontade, foi permissão de Deus. Deus leva a culpa em tudo. Então lembra de Deus também quando as coisas dão certo. Muitas das vezes você está se lembrando de Deus quando tudo dá errado. Lembra de Deus nas coisas boas. Lembra de Deus nas coisas que estão dando certo na sua vida também. Essa é a palavra que o Espírito Santo traz para você. Eu convido você para receber Jesus como Salvador da sua vida. Jesus está voltando. Jesus não é uma religião. Jesus é o caminho. Jesus é a luz. Jesus é a cura que você precisa. Jesus é a palavra que você precisa. Jesus é o alimento que você tem que provar. Eu convido você para receber Jesus. Deus abençoe você. Um forte abraço e fica com Deus.